começando mais um Sem Tabus, bem-vindos, feliz da vida que eu fico todas as vezes que me encontro com você aqui neste momento, neste cantinho, para a gente falar de intimidade, falar de sexualidade, falar de relacionamento. Muito bom sempre ter você aqui na nossa companhia, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos responder a muitas perguntas que você aí de casa mandou para a gente e é sempre muito bom isso, fazer essa interação com você. Conte do que te acontece, do que você sente, do que você percebe. E aqui no Sem Tabus nós vamos tratar exatamente daquilo que interessa a tantas pessoas. Bem-vindo então, você que nos acompanha pelo rádio ou aqui na TV Novo Tempo ou pela internet. Obrigada por este carinho. Minha convidada de hoje já esteve com a gente há algum tempo, mas ela volta agora, Dilene Bing, terapeuta de família, palestrante e enfim, bom tê-la aqui com a gente. Bem-vinda. Obrigada, Darleide, que bom. Eu estou feliz também de poder estar aqui mais uma vez. Vamos às perguntas? Vamos direto a elas. Tem uma bem interessante para a gente começar. Diz assim, Dilene, é possível uma mulher que passou o dia mal-humorada fazer sexo? Não sei exatamente o que ele estava pensando ou ela, não sei se ele ou ela é o mal-humorado, se a outra pessoa que é, mas a pergunta é exatamente essa. É possível uma mulher que passou o dia inteiro mal-humorada fazer sexo? Sim, Darleide, com certeza é possível, né? Se a gente pensar, se a pessoa é saudável, for só o mau humor a história, é plenamente possível fazer sexo. Por quê? Porque essa é uma questão física, então pode ir lá e fazer, simplesmente. Agora, fazer amor, aí já é outra história. Pode ser que o mau humor e outras questões interfiram no momento do fazer amor. Agora, fazer sexo, até os animais fazem, sem nenhuma dificuldade. Nem se conhecem, se encontram, vão lá e fazem, né? Então, não é difícil fazer. Não é difícil nem é impossível, só que a qualidade vai cair bastante, não é um melhor jeito para fazer isso, né? Estando mal-humorado, estando mal, não é o melhor jeito, mas que é possível, é. Como a gente pode entender melhor isso? O fazer sexo, o ato em si mesmo e o fazer amor. O que o fazer amor envolve além de simplesmente a penetração vaginal, por exemplo? Na verdade, a gente tem que entender uma coisa assim. Amor é uma coisa diferente do sexo, mas fazer sexo com amor é realmente algo fantástico dentro do relacionamento, principalmente dentro do casamento, que é o que a gente acredita ser o lugar certo para isso, né? Então, fazer amor é especificamente ter um relacionamento sexual com tudo aquilo que envolve a relação dos dois. Cuidado, carinho, intimidade, afeto, né? Senão fica realmente uma relação animalesca, né? Não fica uma coisa, uma troca de indivíduos. Nós somos seres que pensamos, nós sentimos também. Então a gente precisa unir todas essas nossas questões nesse momento do relacionamento sexual. Precisa estar envolvido com o afeto, senão fica uma coisa mecânica, uma coisa fria. E é esse tipo de relacionamento que dá a sensação para tanto o marido quanto a esposa de terem sido usados durante o processo ali do relacionamento, esse distanciamento que tem. Vamos lá, porque é uma necessidade física, eu preciso fazer, eu preciso me colocar, então vai um, vai outro, pronto, tá bom, vira um para um lado, para o outro, levanta correndo e vai se lavar, e vai tomar banho como se tivesse, né, uma doença contagiosa ali, aquela pressa. Não há uma entrega real, não há um envolvimento. Então, o fazer amor, né, entre aspas, seria isso, uma entrega, curtir aquele momento a dois. Trabalhar para que esse momento tenha um significado gostoso e importante. E não seja uma atividade mecânica, né? Fazer sexo é uma atividade mecânica. Vai lá, a penetração, acabou tudo. Mas uma coisa que envolva os sentimentos, emoções, envolva um e envolva o outro. Então, isso faz uma diferença muito grande. Eu gosto de falar nas palestras que fazer sexo, se você faz sexo, um dia você vai deixar de fazer. Porque o corpo envelhece, tudo envelhece junto e as coisas vão ficando complicadas para essa habilidade sexual. Agora, se você faz amor, então você vai fazer a vida inteira. Porque quando a gente já estiver velhinho demais e sem muita energia sexual, né, para ter a relação sexual em si, o amor vai tomar conta desse espaço, a compreensão que vem do amor, né, o carinho, o afeto, ajudando a fazer amor o resto da vida. Até a morte, até que a morte os separe. E é tão lamentável ver
quanta energia nós depositamos, eu digo nós enquanto ser social, enquanto pensamento social, a energia muito voltada para o sexo. A roupa tal tem a ver com sexo, a maquiagem que usa tem a ver com sexo, a cor do batom, sensual, essa coisa, tudo sensual, 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 sexual, mas afeto, amor, se isso é que sustenta, né? Exatamente. A gente tem que repensar. Repensar. Né? E não ficar copiando o que a mídia, porque isso tudo existe para vender. É claro. Né? E a gente dentro de casa, a gente que tem um conhecimento religioso, a gente que busca uma relação com significado e não simplesmente, né, um relacionamento superficial, a gente tem que meditar um pouquinho nisso aí e trabalhar o relacionamento sexual para ver um crescimento, uma intimidade, um afeto e carinho. Falei agora em esses aspectos físicos, em atributos, alguma coisa aqui. Tem a seguinte pergunta: qual a influência da beleza física antes e depois do casamento? Olha, diz um ditado velho que quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Então essa coisa da beleza, Darleide, é uma coisa muito relativa. O que é belo para você pode não ser para mim, graças a Deus, porque já pensou se é belo para um, tudo que é belo para um só, ser tudo igual, a gente ia ser briga de foice, né? Para poder cada um querendo a mesma coisa. Então, Deus, em sua sabedoria, faz assim, essa diversidade, o que me encanta não encanta você, encanta outro e assim vai. Eu costumo dizer que a beleza, me desculpem os outros, mas beleza é fundamental. E partindo desse princípio de que eu acho uma coisa bonita, outro que acha outra, e outra, então tem beleza para todo mundo, né? Exatamente. Agora, beleza é importante sim para a questão da atividade sexual, porque é o que atrai, é um dos componentes que pode atrair. E eu gosto de dizer que beleza não põe mesa. Você pode estar sentada em casa pensando, Dilene, peraí, beleza não põe mesa. É verdade, mas feiura tira o apetite também. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho, né? A gente não pode deixar tudo como é naturalmente. A gente tem que dar uma ajeitadinha, porque 6.000 anos de pecado judiou bastante, né, Darleide? Então, a gente tem que dar uma arrumadinha. Muita beleza, né? A gente vai dando uma arrumadinha, uma ajeitadinha para poder as coisas ficarem, né? Se não bem no lugar, mas pelo menos em um lugar que seja agradável. Entendeu o recado, né? Se arrumar, ficar bonitinho, esse discurso todo que a gente repete aqui tantas vezes, mas precisa colocar em prática. Marido também. Quando a gente fala em beleza, estética, ser bonito, já tem gente pensando ali, tá gordinha, tá não sei o que, tá magrinha demais, não sei o que, sei lá, cada um segundo o seu conceito de beleza, né? Mas os homens também precisam dar uma cuidadinha, né? Sem dúvida. E a questão da sexualidade, Darleide, o ato sexual em si, ele é muito mental. Não é só físico. Então, às vezes, a mulher acha que está um pouquinho gordinha, que está fora do peso e tal. Mas se ela tiver uma atitude mental extremamente positiva para a questão sexual, pode estar até um pouquinho acima do peso, pode ser baixinha, pode não ser o padrão de beleza que é ditado hoje pela sociedade, porque de fato não é isso que é o mais importante, mas a atitude mental, aquilo que ela sente a respeito dela, o que ela pensa sobre si mesma, o que ela enxerga no seu parceiro, no seu companheiro. Então isso é importante. E eu gosto de dizer que às vezes as mulheres ficam preocupadas com pneuzinho aqui, pneuzinho ali e tal. Olha, o seu marido também está com a borracharia inteira e está tudo sob controle, né? Então o tempo não passa só para as mulheres, passa para os homens, passa os dois. E esse amadurecimento, né, e da vida conjugal também é a graça do negócio, né? Não vão envelhecer juntos, vão se desenvolver juntos, vão amadurecer juntos. Isso é história para contar. Nós começamos a vida, nós trilhamos, nos descobrimos, fomos descobrindo tudo que sabemos hoje um com o outro. Isso é crescimento, o casamento ele é rico nesse aspecto, se a gente tiver o olhar para esse lado, né? Se a gente der um outro olhar negativo, também vai ser muito ruim. Que é sobre esse olhar negativo que muitos querem que a gente perceba a vida. No dizer que fazer sexo com a mesma pessoa durante 20, 30 anos por estar casada com essa pessoa, não tem a mesma graça. A mesma graça é se você puder fazer sexo com outras pessoas, com gente mais nova. Claro que não. Está provado que quanto mais intimidade, mais vínculo, mais amor, mais construção, mais sexo gostoso. Mas se a gente vai ter que decidir que por qual prisma a gente vai querer enxergar a vida, né? Amo meu marido, mas não me sinto atraída sexualmente por ele, não o desejo como vejo as outras mulheres dizendo que desejam, não faço sexo com esse entusiasmo que muitas falam. Eu sempre amei, mas mais como amigo do que como namorado e agora marido. Será que consigo mudar os meus sentimentos nessa questão? Amar e não ter desejo sexual são duas coisas diferentes? A gente precisa avaliar algumas coisas. É uma pergunta que vem e a gente não está conversando com a pessoa para ir mais profundamente e ver o que acontece.
Então, vamos pensar que podem ser 3 aspectos. O primeiro, ela pode ter tido uma experiência negativa no passado, né? E essa falta de desejo e tal pode não ter a ver especificamente com o marido, mas pode ter a ver com alguma experiência negativa que ela vivenciou. Um outro fator é assim, ela pode não estar se dedicando muito a isso, porque a gente precisa ter um despertar do desejo, isso é trabalhado. Né? Se eu estou envolvida em atividades o dia inteiro que consomem a minha energia psíquica, consomem toda a minha força física, eu venho para casa, eu quero só uma cama, de preferência ninguém sobre ela, somente eu, né? Porque eu estou cansada e aí envolve uma série de fatores. Então, se eu começo a trabalhar a minha cabeça, o meu desejo em relação ao meu companheiro, tem sim como ser mexido isso que ela está dizendo, que não sente mais vontade, que não gosta e tal. Ela diz na pergunta aí que ela ama, né? Então, não seriam mágoas, porque às vezes vai perdendo interesse por conta de histórias passadas que vão trazendo mágoas, que vão trazendo tristezas e a pessoa não resolve e a pessoa vai ficando, né, se distanciando mesmo do parceiro. E pode ser também, Darleide, alguma dificuldade mesmo, a frigidez mesmo, algum problema que teria que ser avaliado por um médico, né? Então, o primeiro passo seria buscar um médico para ver se está tudo ok fisiologicamente, né? Se está tudo sob controle. E o médico vai dizer, olha, por aqui está tudo certinho. Então, vamos avaliar outros aspectos. Então, eu acho que essas três questões. E se ela vai trabalhar o desejo, não sei se tem alguma pergunta aí. Te chama a atenção o fato de ela ter dito assim, eu sempre amei mais como amigo do que como namorado e agora marido. É possível que um casal esteja junto sem que realmente tenha atração física? Será que ela não está falando de uma atração física que nunca existiu, mas era um parceiro, um cara legal, bacana, meu irmãozão, e não sexo, o fator sexo não está ali presente? Ela pode ter feito uma associação diferente, assim, ele pode ter se tornado o pai dela. Pois é. Né? Então, assim, é o protetor, é o que cuida, é o provedor, é o que está sempre do lado, é o que segura todas as broncas, é o que resolve, é o que ajuda. Bom, é um cara muito legal, é tudo de bom. Quem não quer um maridão assim, né? Mas marido tem algumas coisas que pai não faz. Então, às vezes, a figura masculina do pai ficou um pouco, né, atrapalhada no passado e projetou isso sobre o marido. Isso não é saudável para casamento, não. Isso é saudável na postura filial, pai e filho. Mas dentro de um processo conjugal, precisa ser marido e mulher. E a atividade de marido e mulher envolve sexo. A gente não pode fugir disso. Exato. E tudo bem, ela pode estar pensando, né, dizendo assim, não, eu não fujo, eu faço o que tenho que fazer, só que eu não acho graça nisso. Né? Eu não acho legal. Faço por fazer. Então a gente isso pode sim, se avaliar os aspectos que eu coloquei e não se enquadrar em nenhum deles, pode começar a trabalhar o desejo. Né? Trabalhar o desejo é trabalhado, Darleide. E não só com homens, como mulheres. Sabe? Eu gosto de falar isso porque às vezes os homens falam assim, não, o homem não precisa trabalhar o desejo. Porque o homem não é assim como mulher. É também, né? É mais simples para ele a questão do desejo sexual. Mas o homem também trabalha, o homem também se apaixona por coisas, né? Só que não são pelas mesmas coisas. Nunca vi um homem no shopping olhar e falar, ai, que sapato lindo, ai, que sapato, eu quero esse sapato. É outra coisa. Mas estranho, né? Mas para uma Ferrari, né? Vai no salão do automóvel para ver. Eles ficam ali em volta dos carros e tal. E a mulher passa para lá e para cá, não acha muita graça naquilo. Então, cada um dentro da sua espécie, né? Cada um dentro do seu esquema. Mas o desejo é assim, se você vai no shopping, olha um sapato e quer aquele sapato, você olha e fala, nossa, é lindo, e você fica admirando e tal. Por que a gente faz isso com um sapato e não pode fazer isso com o cônjuge, né? Por que não olhar o marido e falar, nossa, tá lá o maridão se trocando, para tudo, fica olhando. Né? Não pode olhar o dos outros, mas o seu marido está liberado, pode olhar, é seu. Tem, né? Mais que olhar. Tem mais é que ver direitinho para ver se continua tudo no lugar. Mas, Dilene, se ela olha, tá bom, Dilene, tá lá olhando, e tipo, Dilene, volta e vai dizer, Dilene, nada, senti nada. Darleide, aconteceu uma coisa interessante, eu não vou nem dizer aonde, mas alguém em algum lugar me procurou e disse assim, escuta, eu tive o meu marido, estou há tantos anos casados, mas de uns 2, 3 anos para cá, eu não suporto ele. Mas não suporta por quê? Não suporto, não aguento. Não... Ele é muito miúdo, xoxinho, magrinho e tal. E eu fiquei assim, enquanto ela falava, eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, como é que esse homem conseguiu ficar tão xoxo, miúdo, magrinho em pouco tempo? Porque ela é casada há mais tempo. E quando ela terminou o discurso, então eu verbalizei a minha pergunta. Falei, escuta, desde quando ele ficou xoxo, magro, miúdo, assim?
Ela se assustou e falou, ele sempre foi. Eu falei, por que você só enxerga, né, de um dia desse para cá? Uhum. Ele já casou com ele assim, não prestou atenção. Exato. Então, às vezes, o que leva a gente a tomar uma decisão pelo casamento não é o outro. Voltando a essa pergunta, pode ser que ela se encantou por essa maturidade, um cara que resolve e fez a transferência do pai para ele e casou-se com um pai e não com o marido. Isso ela tem que trabalhar. Precisa ser trabalhado. Isso sendo trabalhado, ela começa a desenvolver o desejo, vai começar a observar, vai começar a desenvolver nela a vontade de estar perto, de admirar a perna, braço, sei lá o quê. Cada uma tem aquilo que gosta, aquilo que admira. Então, o desejo, ele é despertado, ele precisa ser despertado. Dentro da relação conjugal, isso é muito importante. A gente não pode passar batido essa história, falar assim, não, eu faço, isso é história que eu também escuto da Arleide, não, eu cumpro a minha função. Eu vou, quero, então pronto, deita lá, faz o que tem que fazer e eu vou viver a minha vida porque eu não gosto, porque eu acho cansativo, eu acho desgastante. Eu penso que a perda não é só para o companheiro. Com certeza. Né? Eu penso que a perda também é para ela. Olha, o casamento é um bolo delicioso com um pedacinho queimado assim do lado. E você vai justo no pedaço queimado e quer comer só o queimado. Olha o outro lado que você vai curtir também. Tem coisa boa, muito boa, e você pode resgatar o desejo. O desejo, ele é sim resgatável, não havendo nenhum desses problemas que eu falei, sim, sendo só uma questão mesmo assim, né, de pouca prática mesmo, em observar, em desejar, em sonhar, em ficar pensando, ficar matutando aquela história, né? Puxa vida, hoje quando eu chegar, eu vou deitar no ombro dele, eu vou fazer um carinho no cabelo, eu vou, enfim, pensar um pouco nisso. A mulher tem mais dificuldade de pensar nisso, o homem não. Ele está no trabalho, vem um vento sul e ele já pensa e se anima logo, né? E fica doido para acabar o expediente. A mulher, o vento vem lá longe, ela fala, opa, não pode me assanhar, né? Tem que passar longe dela. Mulher assanhada não é comigo. Então, daí com isso vai dificultando mesmo. A mulher receber bem esses primeiros flashes e trabalhar o desejo, ela vai chegar lá. Ok. Certeza. Sem Tabus hoje com Dilene Binger aqui no nosso programa. Você é sempre muito bem-vindo, você sabe disso, junto com os meus convidados para fazer esse momento muito, muito especial. Intervalo rapidinho, já voltamos, sem pergunta boa. Tem uma mulher, por exemplo, que diz que não é romântica, às vezes se sente mal porque parece que toda mulher tem que ser romântica, ser mulherzinha, agradar o marido, e isso não é com ela. Então tá bom, vamos falar sobre isso depois do intervalo. Até já. Sem Tabus, bom demais com você aqui com a gente. E a gente hoje está respondendo perguntas que você mandou, tá? Como é que você faz isso? Vai no nosso site, novotempo.com/sem tabus, e você pode deixar ali as suas perguntas, ou pode mandar por e-mail, semtabus@novotempo.com, ou pode ser na nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt. Conversando aqui com a terapeuta de família, Dilene Binger, e respondendo a seguinte pergunta agora. Uma mulher que se queixa de não ser muito romântica, como parece que todas as mulheres são românticas. Está com um cheirinho de comparação, está com um cheirinho de que todo mundo é e eu não sou. E ela diz, às vezes me sinto mal porque parece que toda mulher tem que ser romântica, ser mulherzinha, agradar o marido em tudo, mas eu não sou assim. Faço o que dá do meu jeito. Meu marido não reclama, mas parece que não sou normal. E aí? A preocupação dela de não ser normal é que é interessante, porque se o marido não reclama, então, né, embora que nem sempre não reclamar significa estar satisfeito. Opa! Né? Verdade. Às vezes simplesmente não está reclamando, mas aí é bom ela tirar a dúvida com o marido. Você está satisfeito ou só não está reclamando? Uhum. Eu não creio que toda mulher é romântica, não. Isso é uma coisa que se criou um pensamento assim, né? Algumas são mais, outras são mais realistas. E acho que muitos homens também gostam, são românticos, eles gostam disso, e às vezes eles não criam, mas quando é criado eles entram no clima também e curtem aquilo, né? Eu penso que se isso está incomodando, porque se ela expressou, mesmo o marido não estando incomodado, isso incomoda ela. Né? Então, eu não sei se ela está baseada em algum modelo, né? Porque tem que ser, não tem que ser. Se ela está bem, se o marido está bem, então que bom, vivam uma vida felizes assim. Agora, se ela está se questionando, é porque ela não está muito bem.
né? Não está muito bem fazendo as coisas como ela diz assim, eu faço do meu jeito e está tudo bem. Se está se questionando, não está achando que está tão bem assim. Quanto a ser todas as mulheres assim, não, todas não são iguais. Algumas são mais práticas e eu gosto sempre de dizer uma coisa, a vida é dura, a vida não é fantasia, né? E a gente, como mulher, aproveitando o gancho dela, a gente tem que crescer nesse aspecto. Algumas ficam, ele não falou comigo, ele não lembrou disso, ele não fez aquilo. Ô, minha querida, vamos crescer? Vamos crescer porque a vida é dura, o tempo corre, os filhos crescem, tem aluguel para pagar, tem carro na oficina, tem matrícula, tem filho doente, febre a noite toda. Então, nem sempre a gente pode estar, né, com todos esses pensamentos românticos na mente, essa coisa glamurosa. A vida, o dia a dia, ele é corrido, agitadinho e a gente vai se adaptando. Agora, claro, nenhum casal pode passar a vida inteira só vivendo de dia a dia. Isso é que vai fazer diferença no relacionamento. O dia a dia é importante, necessário, mas todos nós temos que ter pelo menos um dia de show pirotécnico, né? Ninguém merece passar o resto da vida só no feijão e arroz. Alimenta, é ótimo, mas a gente tem que ter um diazinho assim de uma coisa mais bacana, diferente, mais bacana acontecendo, né? Por falar em fantasia, olha a pergunta agora que tem um pouco a ver. Já ouvi vocês falando, e falamos disso agora há pouco, sobre pensar em sexo, que ajuda a melhorar a relação sexual. Mas pensar como? Pensar fazendo sexo, pensar em novas posições, imaginar, fantasiar, e a tal da fantasia aí, que é uma dificuldade imensa de muita gente entender, como encaixar fantasia no cristianismo, no casamento, na moralidade. A gente já falou uma vez, acho, sobre isso em outros programas, né, Darleide? Pensar em todo o que envolve o ato sexual. O ato sexual em si, penetração, não é só disso que eu estou falando, né? A gente precisa pensar no todo. E eu gosto de dizer assim que às vezes a pessoa fala, mas eu queria uma coisa diferente, eu queria que desse uma motivada no relacionamento. Para motivar o relacionamento, não é na cama que a gente faz onde todas as coisas acontecerem. A gente precisa, fora da cama, trabalhar algumas coisas para que a cama tenha uma resposta positiva, né? Então, às vezes, o casal fala assim, olha, não se encontra, não se beija, não se abraça, não conversam, às vezes mal se cruzam dentro de casa. E aí, né, quando a vontade bate, quer que a cama seja um espetáculo. Então, eu digo com todas as letras, sem medo de errar, não será um espetáculo, né? Será uma coisa básica mesmo acontecendo. Então, se você quer que o relacionamento sexual fique bacana, fique gostoso, então você tem que trabalhar fora da cama, né? Algumas coisas são bem bacanas e importantes de trabalhar. Conversar, o diálogo é muito importante para um bom relacionamento sexual. Outra coisa importante é beijo na boca, Darleide. Isso é uma coisa que seria redundante falar para o jovem, para o namorado, né? Mas para os casais, parece... Eu acho que alguém que está em casa falando, que é isso? Mandar beijar na boca quem já é casado? É isso mesmo, porque parece que depois que casa, perde-se o hábito, né? Não se acha mais a boca. É impressionante isso. Some de lugar. Some, muda de posição e ninguém consegue achar mais. Quando acha, dá aquele selinho assim, em estado de choque. Triscou, soltou. Agora a boquinha para reclamar, para essa daí, trazer né? à tona o negativo. Exatamente. Então o beijo na boca precisa ser resgatado, né? O abraço apertado entre o casal. Diário, eu diria que diariamente precisa haver esse abraço. Eu me surpreendo às vezes como alguns casais que dormem juntos, acordam de manhã, não existe um bom dia, não existe um sorriso, levantam da cama cada um pelo seu lado, né? E já vão ao banheiro, para a sala, tomar café e não trocam uma palavra sequer. E se eles morarem em um prédio e os dois precisarem ir para o trabalho junto, então eles até esse momento eles não trocaram uma palavra ainda. Quando entram no elevador, 2 pisos abaixo, 2 andares abaixo entra uma outra pessoa, e então... Bom dia! Parece uma coisa, né? Então, isso vai acabando com a relação, acabando com o relacionamento. Não tem cama que sobreviva a um amanhecer desse jeito.
Então, quer uma cama gostosa, confortável, prazerosa à noite? Então, vamos amanhecer diferente, né? Vamos amanhecer, bom dia, você dormiu bem, você sonhou. Não precisa ser um discurso grande, mas um beijinho de bom dia, né? Deita aqui no meu ombro um pouquinho, a gente tem 5 minutinhos, deita aqui no meu abraço, vamos ficar pertinho um pouquinho antes de levantar da cama. Você dormiu bem, meu amor? Nossa, que cabelo cheiroso. Olha, é tão gostoso estar aqui com esse aconchego. Tá friozinho, encosta aqui. Então, essa coisa que o namorado daria tudo para ter e o casado pode ter em liberdade, não tem. E aí depois quer uma cama gostosa e confortável. Não vai acontecer. Beijo, abraço, saídas. Existem tantas pessoas que você não acreditaria que casam e depois que têm filhos, nunca mais tem um programa de casal. Só programa de família, né? Não é ruim ter programa de família, não. É até necessário, mas ele não pode substituir um programa conjugal, marido e mulher. Então, assim, olha, se você que está me ouvindo hoje, colocar como uma coisa assim na sua vida, como o ar que você respira, assim, toda semana preciso de um tempo com meu marido, toda semana preciso de um tempo com a minha esposa, fazer disso uma regra para o seu casamento, você não vai precisar procurar uma ajuda terapêutica para o seu casamento nunca. Não é que você vai ficar sem problemas, não. Vai ter dificuldades e problemas, mas você vai ter uma estrutura para superar isso, porque você está construindo algo. É diferente de você conviver um com o outro sem construir absolutamente nada. Constrói na areia, né? Então, dar uma briguinha e tal, para dormir no sofá é um passo. Porque não tem nada construído, não sente o afastamento, não sente nada. Então, fica fácil demais se desvincular. Então, quando você constrói uma coisa sólida, até coisas mais difíceis que venham acontecer no relacionamento, vai te ajudar. Sem contar o sexo, a cama, que vai ficar extremamente prazerosa, porque é mais do que só uma troca sexual, né? É uma troca de alma. É uma troca de alma, então não tem preço para uma coisa dessa. É tudo de bom. Esse é o plano de Deus para o casamento, né? Não é o plano do diabo, é assim, troca o sêmen, põe de lá e põe para cá, e tá tudo resolvido e pronto. Não precisa de nada, para quê? Criar vínculo vai piorar a situação. E Deus tem um plano completamente diferente, né? Vai valorizar a relação, a troca, a alma, o entendimento, a entrega, tudo isso é um poderoso afrodisíaco para o relacionamento sexual. E como é impressionante a capacidade que a gente tem de esquecer do tempo de conquista. Quando namorava, conquistava, colocava melhor roupa, se arrumava. Tinha problema? Tinha problema. A gente meio que disfarçava, deixava do canto, ou aquilo não era prioridade, não era nem que disfarçava. Muitas vezes não dava prioridade. Não, o meu foco é que você é a pessoa que eu escolhi, você que eu amo. Depois que casa, que tem o tempo de conquistar, a gente faz o que faz. Exatamente. Deixa sempre para o depois. Muito bom, muito bom. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver mais algumas perguntinhas. Depois de casado, vale tudo no sexo, doutora? Infelizmente, eu não tenho de cor, mas Ciência do Bom Viver tem um texto que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, pertence ao Cristo e não podemos fazer com ele o que nos apraz. Em todos os aspectos. Ali o livro não está sendo específico que não podemos fazer com ele em termos alimentares ou em termos de atividade física, mas em todos os aspectos. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como é que a gente pode usar? Vale tudo. Não, eu estou casado, então se eu quiser fazer, minha esposa topar, nós vamos tudo junto e fazemos porque estamos juntos nisso. Absolutamente. Eu penso que uma boa regra é colocar assim, se o senhor estiver sentado aqui, é até um pouco cautelosa essa regra, porque alguns são frutos de uma educação tão rígida que se pensar que o Senhor está, então nenhum beijo pode dar, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu estava falando e rapidamente o meu raciocínio foi para esse outro lado, assim, porque de fato essa dificuldade da rigidez é muito grande em muitas pessoas, né? Porque isso, eu creio que da nossa geração para trás, todo mundo foi educado com uma rigidez educacional muito forte na parte da sexualidade. Ainda hoje, os nossos filhos ainda sofrem um pouco dessa herança e nós estamos criando agora um outro grupo que está indo lá para o outro lado, o que também não é legal. Mas nós não podemos fazer tudo o que queremos. Eu creio que muitas das coisas na parte sexual podem ser conversadas,
né? E tem que haver um respeito mútuo. Se para mim não tem problema, mas para o meu cônjuge tem dificuldades, nós vamos tentar chegar num acordo, vamos estudar sobre isso, vamos ler um pouquinho o que pensa, né? A palavra de Deus diz a respeito disso, para a gente chegar num consenso. Porque às vezes há exageros, né, nessa parte. Agora, nem tudo pode. Eu gosto de contar uma historinha, Darleide. Diz que o pastor estava num encontro de casais falando, e aí alguém levantou e falou assim: pastor, eu quero saber o que é sexo oral e sexo anal e se pode, né? E o pastor disse: olha, ficou meio encabulado falar disso assim. Então ele diz: olha, sexo oral é de hora em hora e anal é de ano em ano, eu não recomendo nenhum dos dois. Então esse é sempre um fator assim que vai e volta, vai e volta. Não, mas minha mulher gosta e eu faço e tal. A gente precisa ponderar um aspecto. Tudo aquilo que se desvirtua do plano de Deus não deve ser cometido. Então é bom a gente estar alerta a isso. Se fazer sexo oral, depois que volta para o sexo vaginal, não há o mesmo prazer, quer correr para o outro, então está se desvirtuando daquilo que é o original plano do Senhor. Então, deixa de lado. Deixa de lado. Estimulação oral é outra coisa. Isso é permitido, isso pode e inclusive faz parte do jogo de carícias. É benéfico para o relacionamento, né? Agora não é só porque eu quero eu vou fazer. Vamos pensar um pouquinho de que a gente não pertence, nós não nos pertencemos, né? Não pertencemos a nós mesmos. Nós somos templo do Espírito Santo, então vamos cuidar um pouquinho com o que fazemos com o nosso corpo. O que dizer dos sonhos eróticos? Já ouvi dizer que são chamados de sonhos molhados. Pode explicar melhor, para eu entender melhor? Temos tempos ainda, Deise, vamos para o intervalo e a gente volta com essa resposta. Tem 4 minutinhos, dá tempo. Vamos ver se a gente consegue responder. Senão a gente volta do intervalo. Né? Bom, o sonho já está falando, é sonho. Nós não temos poder para administrar os nossos sonhos. Desculpa, acho que eu construí a frase equivocadamente. Nós não temos condições de dizer ou de definir o que vamos sonhar, né? Sonhos, a gente adormece e a gente sonha. Então, eu não posso dizer assim, nossa, sonhei com isso, não quero sonhar. Algumas pessoas que são mais sensíveis, elas pensam bastante em algumas coisas durante o dia para poder vir à tona à noite. Alguns conseguem, né? Mas não é uma coisa que a gente domina nesse aspecto. Exato. É um processo mais do inconsciente, então a gente não tem o domínio do que vai ou não vai sonhar. Então, os sonhos que têm um caráter erótico, sonhar pensando com outra pessoa, e alguns até ficam mal porque sonham com outra pessoa que não é o cônjuge, né? Tendo um relacionamento mais forte sexualmente, a gente não tem domínio sobre isso, mas a gente precisa tomar cuidado com um aspecto. A palavra de Deus diz que tudo que seja bom, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Diz que a gente precisa preencher a mente com pensamentos bons, com ideias que sejam aceitáveis ao Senhor Jesus Cristo. Então, nesse aspecto e olhando por esse ângulo, se alimentar do que é bom vai fazer com que o nosso inconsciente traga também à tona, através de sonhos ou de outra forma, coisas que sejam boas e não coisas que não sejam boas. A gente não tem domínio sobre o sonho erótico, respondendo aí a pergunta da nossa amiga. Mas se a gente se alimentar demais dessas coisas, isso vai começar a aparecer com muita frequência. Então, não é bom que a gente se alimente disso para que isso não venha à tona, sendo que a gente não tem condições de administrar, né? Ok. Tinha uma outra aqui, deixa eu ver se eu encontro. Ele diz assim: às vezes sonho fazendo sexo e me masturbo. Quando acordo me sinto muito mal. Será que é a mesma coisa? Será que nós estamos falando de sonho erótico? Ou será que estamos falando, porque ele inclui aqui a masturbação. Ele está sonhando e se masturba, será que tem a ver? É uma preocupação principalmente dos jovens e o que dizer a respeito. Vamos deixar para logo depois do intervalo, que a gente fala um pouco mais, com um pouco mais de tempo. Vai mandando suas perguntas para a gente também. É sempre muito bom, é enriquecedor saber do que acontece aí do outro lado com você, qual é a sua história, o que você pensa sobre sexo. E uma das coisas mais difíceis de a gente trabalhar é justamente o que nós pensamos a respeito, por exemplo, do sexo. Porque o que você aprendeu? Tem meninas que aprendeu com a mãe que sexo é feio, aprendeu com os pais, ou aprendeu no silêncio da casa. Lá não se falava de nada disso, né? Os pais não tinham. Então, assim, o que eu sei de sexo? Algum abuso, algum trauma, alguma coisa desenvolvida, está aí guardado, seu marido não sabe, ninguém sabe, só você com isso guardadinho e os seus pensamentos trabalhando contra você. Quem é que sofre com isso? Você.
Mas estamos aqui no Sem Tabus para tratar desses assuntos, para quebrar alguns tabus, para falar disso com um pouco mais de liberdade, para ser um pouco mais justamente livre dessas amarras que nos prendem de ficar felizes e satisfeitos com o nosso próprio corpo, com a nossa própria existência. Então fica aqui o Sem Tabus para você, tá bom? Deixa eu dar uma dica. Já pediu a revista Família Feliz? Ainda não. É um curso bíblico ou assim, é uma revista com artigos que tem também contexto, está dentro do contexto bíblico, com orientações da palavra de Deus, mas recheadas de informações feitas ali, levantadas por psicólogos, terapeutas, para te ajudar a trabalhar todos os aspectos da sua vida relacional, casamento, namoro, educação de filhos, economia. Então, vai escrever para a gente, ou melhor, entra no nosso site, novotempo.com/semtabus, e aí você descobre ali num cantinho um banner para você pedir a revista Família Feliz. Quando você clica, abre um formulário, você preenche com os dados que são pedidos ali, manda para nós e nós vamos te mandar pelo correio. Combinado assim? Revista Família Feliz é a nossa dica aqui no programa de hoje. Intervalo rapidinho, você já volta e a gente continua aqui conversando com a terapeuta de família Dilene Binger. Até lá. Mais perguntinhas aqui para a nossa convidada de hoje, a terapeuta de família, Dilene Binger, respondendo aqui algumas perguntas feitas por você aí de casa. Então tá, fizemos uma seleção de muitas perguntas que chegam para a gente todos os dias, por e-mail. Tem gente que ainda escreve cartas e é tão interessante, assim, tão gostoso de saber que nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia fácil, que tem e-mail, que tem Facebook. Não, escreve cartinha, manda para a gente, fique muito à vontade. A gente quer receber realmente o seu contato. Deixamos uma pergunta no ar, linkada a uma outra pergunta que você já havia respondido. Dilene, o que dizer dos sonhos eróticos? Você falou um pouco sobre isto, e aí tem uma outra que está no mesmo contexto. Às vezes sonho fazendo sexo e também me masturbo. Quando acordo, me sinto muito mal. Então, assim, é o sonho e ele já se automanipulando, fazendo parte ali de um contexto de sonho, talvez? Uhum. Se o contexto for de sonho, como a gente estava conversando anteriormente, a gente não tem a gente não define o que a gente vai sonhar ou não, exceto pelo que a gente se alimenta. Volto a frisar essa parte. Agora, como ele pergunta ali, se ele acorda já se manipulando, alguns têm uma sensibilidade muito grande com o sonho. Inclusive, isso acontece com a gente. Às vezes a gente está sonhando e parece bem real, Exato. Parece que está acontecendo mesmo, né? Então, pode ser que nesse aspecto ele acorde com as mãos nos genitais e já se movimentando e tal. É provável que ele acorde bem antes de finalizar a questão. Se acordado ele finaliza, a gente já entra em um outro processo. Mas se dormindo ele se toca e etc e tal, a gente não tem como ter controle a respeito disso. Está dormindo, está sonhando. Claro. Né? Então, isso é um outro aspecto. A questão da masturbação... se é um toque dormindo, ele provavelmente não vai conseguir chegar a completar. Ele vai acordar ali bem na hora H. Ainda, né? a não ser que no sonho ele se complete. Sim, é possível, é possível. E tanto o rapaz, que me parece uma pergunta de um rapaz, parece. Como também as mulheres, ok? As mulheres também têm sonhos eróticos, às vezes os homens acham que não. Parece mais frequente mesmo no sexo masculino, mas as mulheres também, elas têm sonhos assim e se acordam prestes a sentir orgasmos e tal. Também é comum nas mulheres. Tem uma outra pergunta de um outro menino, assim, que consequências tem para o jovem que gosta de se masturbar? A Mente, Caráter e Personalidade traz bastante informações a respeito disso. A serva do Senhor, né? A inspirada, ela fala de que o processo da masturbação, há um desgaste no cérebro. As energias do organismo, elas são minadas com o hábito masturbatório, né? Apesar de ela falar isso, e eu ler, estudar e bastante tempo ter esse conhecimento, eu me perguntava por quê? Como? É um desgaste físico, então é muito frequente, faz com que a pessoa se sinta extenuada, porque muitas relações sexuais também têm o mesmo princípio, mas não havia um entendimento. Até que o ano passado chegou às minhas mãos um estudo de um PhD da Universidade de Oxford, e ele fez um estudo a respeito. Ele não é cristão, não tem nada a ver com religião, a pesquisa dele, mas ele fez um estudo de que a quantidade de zinco que é eliminada numa
numa ejaculação pode ser, é tanto que é o suficiente para a gente poder se utilizar de um dia inteiro. O que o organismo precisa de um dia inteiro pode ser eliminado numa única processo ejaculatório. Então, com as frequentes processos ejaculatórios através da masturbação, faz com que o organismo elimine mais zinco do que é possível ele repor durante o dia. Havendo assim um desgaste físico tremendo e uma fragilidade do organismo. E o pesquisador diz, podendo chegar o indivíduo até a loucura. Ele usa essa expressão, o que me reporta a justamente aquilo que o Espírito, né, a revelação divina diz, quando que isso pode levar, deixar a pessoa louca. E usava essas expressões e eu ficava me questionando e querendo entender por quê. Não questionando se é verdade ou não, sim. Porque eu acredito, mas como? Uma explicação mais lógica. Então, foi assim um presente de Deus quando chegou isso assim às minhas mãos. A gente que faz muita palestra, que viaja. Então, eu fiquei muito assim arrepiada mesmo, admirada de ver como Deus tem tanto interesse no seu povo, porque Ele já previne algo, sem explicar os motivos, mas Ele diz, não faça assim, porque isso vai ser prejudicial para o seu organismo, vai ser prejudicial para a sua saúde física e mental. E agora, os cientistas descobrem o porquê que é prejudicial. É a grande eliminação de zinco do organismo, né? Sem contar que o cérebro também tem o processo de plasticidade cerebral. Ele aprende a funcionar de algumas maneiras. Se você começa a criar o vício da masturbação, ele perde a capacidade de se excitar pelo modo normal, que é olhar uma mulher, que é ser tocado, que é ouvir palavras de afeto e de carinho. Então, o cérebro desaprende, usando uma linguagem mais simples, o cérebro vai desaprender a forma correta de se excitar, de excitar o organismo, claro, né? Ele perde essa forma correta e passa a se utilizar de uma forma que não é correta, através da pornografia, através da masturbação. Então, ele vai buscando esse canal. E a maravilha disso, Darleide, é que Deus, em sua infinita sabedoria, criou esse processo de plasticidade cerebral, tanto o indivíduo desvia-se dele, criando essas rotas alternativas com hábitos que não são bons e não são indicados pelo nosso Senhor, mas através de esse princípio que o Senhor concede para nós da plasticidade cerebral, a gente pode, arrependido e desejoso, voltar a fazer do jeito certo e o cérebro se readapta. Então, o Senhor me encanta mesmo, porque Ele faz tudo pensando assim que o homem, né, já ia construir tudo atrapalhado, mas uma possibilidade de resgate mesmo do ser humano, voltar a fazer as coisas como tem que ser, como Deus planejou, como é o melhor. E quando a gente faz como está escrito no manual do fabricante, a gente faz do jeito que Deus quer, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, não tem a pessoa certa, não tem. A pessoa certa, qualquer um pode ser a pessoa certa, desde que os dois estejam desejosos de viver a vontade de Deus para suas vidas. Eu fico pensando que aplica-se esse estudo quando diz do gasto energético, do gasto de substâncias que são necessárias, absurdamente necessárias para o bom equilíbrio do nosso corpo, do nosso bem-estar, da nossa existência, ele é prejudicado, melhor dizendo, com repetidas vezes haver a ejaculação, seja por meio da masturbação, seja por meio do ato sexual entre duas pessoas, mas eu fico observando o elemento desequilíbrio, observando como de fato nós perdemos o prumo das coisas quando nós nos utilizamos até mesmo daquilo que é bom para ser algo fútil ou desnecessário para o meu bem-estar. Eu me lembro que Salomão diz assim em um dos seus provérbios que o mel é bom, mas não em exagero. Exato. O mel é uma delícia. Quem vai dizer que mel faz mal? Mas come mel demais. Então, sexo é bom? É bom. Ok, mas assim, dentro de um padrão do que o seu corpo suporta, do que sua mente suporta. E é possível que alguém tenha ouvido você falar dessa maneira, ou até mesmo tenha acesso a estudos desse tipo, e diga assim, que absurdo, loucura. Quem vai ficar louco porque faz muito sexo? Quem vai ficar louco porque se masturbou muitas vezes e gastou o tal do zinco? Que bobagem, vai rir da gente. Eu não sei se você sabe o que de fato significa loucura.
Quando você vai procurar um psiquiatra, conversa com um psiquiatra para ele te explicar o que é uma loucura. Vai perguntar ou olha para o padrão geral da nossa sociedade hoje e vê se não é loucura nós fazermos o que fazemos em troca de prazer. Sim, e Darleide, a gente tem tratamento para pessoas que são viciadas em sexo, viciadas em pornografia. Por quê? Porque tá realmente saindo do prumo, tá exagerando, né? Então é uma doença. Óbvio. E leva à loucura. E assim, eu fico bem na nossa cara assim, uma pessoa que tira a roupa para ganhar dinheiro com o seu próprio corpo, chamando isso de nu artístico, a gente não chama isso de loucura, chama de nu artístico, né? Prostituição, não, isso não é prostituição, gente, é usar o meu corpo como eu posso, eu tenho direito. Não, isso não é loucura. É ter filhos e abortar, jogá-los no rio, jogá-los no lixo, não, isso não é loucura. Matar por um tênis, por um relógio, por uma caneta, não, isso não é loucura. Se nós estamos olhando para o que acontece hoje ao nosso redor, coisas escabrosas, e nós não chamamos isso de loucura, só que ninguém quer dizer que essas loucuras que nós vemos acontecer está muito envolvido sim com prazeres egoístas, com o nosso egoísmo, que passa pela sexualidade mal resolvida sim, mal elaborada sim. Então vamos ser um pouco mais coerentes e pensar um pouco mais além do que aquele discurso reproduzido nas capas de revistas, mulheres lindas e sem roupa, homens sem roupa, homossexualidade, perversidade, essas loucuras todas que você sabe que a gente comenta sempre aqui no nosso programa. Darleide, só um Por favor, detalhezinho. fique à vontade. Que eu acho importante é que Deus já colocou os limites dentro da sexualidade no conjugal, né? E por isso a gente vê, por exemplo, uma relação sexual, ela tem o seu limite, ela acontece e imediatamente não pode acontecer outra. Exato. Né? Por quê? Porque o organismo precisa mesmo desse período, né, para poder se recuperar e ter um novo relacionamento, uma nova relação sexual. Então Deus, em sua sabedoria, coloca isso. E o homem, em sua ignorância, tenta modificar aquilo que Deus fez. Aí toma remédio para ter uma ereção prolongada e poder fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Então não mede as consequências das modificações daquilo que Deus trouxe como sendo o que devia acontecer, né? Então isso é uma coisa para a gente pensar um pouquinho e para a gente refletir também a respeito disso, né? Como lidar com os meus desejos sexuais? Parece que me perseguem, eu penso muito em sexo, tá vendo? Isso não é loucura, isso não é loucura. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Pensar não é tanto problema, né? Vamos lá, fica tranquilo. Como lidar? Por que essa preocupação dele? Será que é justamente como ele diz, parece que me perseguem, penso muito no sexo? Me parece que está sendo perturbador, né? Porque ter desejo não é uma coisa ruim, eu acho que é ótimo, acho que é até necessário. A gente já falou um pouquinho nesse programa de que quem não tem o que fazer para ter. Agora, se ele está sentindo que é perturbador, eu penso que algumas coisas a gente poderia travar. Porque essa coisa assim, Darleide, eu sinto muito desejo, ele está alimentando esse desejo de algum lugar, né? Porque senão... se esse desejo vem, você se envolve com outras coisas. Existem, sim, algumas pessoas que elas têm esse desejo mais aguçado do que outras. Digamos que a maioria sente desejo, uma minoria não sente desejo e uma outra minoria sente um desejo maior do que o considerado natural. A gente considera disfuncional o que não sente e o que sente demais também. Então, aqui dentro fica a média, né? Então, esses dois aqui, pode procurar uma ajuda mesmo, até para avaliar. Eu sinto desejo demais, eu não fico me esforçando para isso, mas eu sinto. Alguma coisa pode ser ajustada aí. Eu não sei qual é o caso dessa pergunta, mas se o caso dessa pergunta é uma autoestimulação, porque a gente vive numa sociedade que estimula demais essa questão sexual. Então, eu tenho uma vontadezinha vindo lá não sei aonde, entro logo na internet e vou começar a mexer nisso, vou cutucar isso aí, eu vou ver uma foto disso, eu vou ver um vídeo daquilo, isso vai aumentando. Se eu já tenho uma propensão a gostar dessas questões, eu vou só alimentando o meu desejo de uma forma desnecessária, de uma forma exagerada. Então, eu diria, se está perturbador, né? Porque às vezes, eu não sei nem se a pessoa é casada, né? Pois é, se não é casado ainda, então o desejo nesse tanto fica realmente perturbador. Então, cuidar com aquilo que está vendo, cuidar com aquilo que está comendo. Né? Alguns alimentos, eles são estimulantes, então precisam ser evitados, se não eliminados.
para evitar de que isso se aflore dessa forma. E tem a galera mais nova, né, com essa energia toda que a gente tem quando é mais novo. Quer dizer, eu digo a gente porque, né, tô querendo me... Né, Entendi, fica entendeu, tranquila, né? Darley. Nós estamos nessa... Estamos nessa vibe, né? Mas assim, ó, os meninos, as meninas, 18, 19 anos, 17 anos, 20 anos, 20 e poucos anos, por favor, tem uma energia que está aí saindo pelos poros, mas vai para a faculdade ou, enfim, está no ensino médio ainda, vai para a escola, aí depois fica no computador, vê televisão, aí vai, sei lá, ouvir música, e músicas sensuais, músicas agitadas, aí vai para academia, vai lá na academia, faz o quê? Sabe, é lá na academia mesmo que você tem que ir, gastar energia, você tem que ir para um esporte, tem que fazer atividades que gastem essa energia, porque se fica do computador para a sala, televisão, mamãe traz comida pronta, põe, né? Tá tudo certinho, aí vai estudar, faz a provinha, ainda cola, ou seja, essa média baixa de gasto energético vai desejar muito sexo mesmo, porque no outdoor tem... A estimulação é muito grande. Claro, muito grande. A TV, a música, a internet, em todos os lugares a estimulação, as meninas, pouca roupa, meu Deus do céu, o que faz com pouca roupa, com essa meninada desejando muito, e elas também, as meninas também desejando muito, desejo não é só para homem não, é para menina também, não é só o rapaz, a menina também deseja, então como é que faz? Precisa gastar energia onde tem que gastar, né, gente boa? Vamos a mais uma. Aquelas imagens feias gravadas na nossa memória, é possível tirar da mente? Como esquecer? Ele não diz, ou ela não diz exatamente que imagens feias são essas, mas sei lá, vamos pensar em imagens de pornografia, alguém que, sei lá, olhou demais, viu demais, permaneceu ali, guardou na memória imagens descritas por ela como feias, ou por ele como feias. Está lá na memória, incomoda na memória, gostaria de esquecer e não esquece. Tem jeito? Eu acredito sim, Darleide. Acredito que tem jeito porque Deus pode curar todos os traumas emocionais. Então, se a cura para traumas emocionais que a gente hoje, né, no nosso trabalho com a mente humana, com a questão do comportamento, a gente tem dificuldade, a própria psicologia tem dificuldade no trabalho com os traumas emocionais, mas eu baseio essa minha frase no livro Mente, Caráter e Personalidade, que Deus pode curar todo e qualquer trauma emocional. Deixa eu só dizer que quando você se refere ao livro Mente, Caráter e Personalidade, você pode encontrar na cpb.com.br, cpb.com.br, Mente, Caráter e Personalidade, tem 2 volumes, incrível, uma literatura maravilhosa, com temas atualíssimos para você, da escritora Ellen White, tá? Fica a dica para você. Exatamente, Darleide. Nesse livro, né, Mente, Caráter e Personalidade, diz que Deus pode curar todos os traumas emocionais. Então, mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta, buscando essas imagens para nossa mente, né, como diz ele assim, isso me persegue, isso me atormenta e vem. O ideal é não buscar, mas hoje isso me parece muito difícil de colocar na mente de um jovem. Não vai procurar isso que vai te trazer problemas, porque a memória é, às vezes, nossa aliada e, às vezes, nossa maior inimiga. Né? Então, a prevenção é não vai procurar ver isso, porque isso realmente é a recorrência, volta. Mas há possibilidade sim, meu amigo. Há possibilidade sim de você se livrar dessas imagens. Eu vou dar algumas sugestões. Na hora que vier uma imagem dessa, então você começa a cantar um hino e presta atenção na letra que você está cantando. Na hora que vier uma imagem dessa, se ajoelhe, ore a Deus, peça misericórdia. Na hora que vem uma imagem dessa, abra um livro de uma boa leitura e comece a ler concentrando no que está escrito ali. É claro que essas imagens, por exemplo, você passou um dia vendo o que não deve ver, naquela noite, no dia seguinte, elas estão mais fortes na sua mente. Com o passar dos dias, se você vai combatendo essas imagens, elas vão sendo reduzidas, vão sendo um pouquinho apagadas, minimizadas na mente, até o dia que elas vão perder a força. Você pode, eventualmente, vir à tona e lembrar isso no futuro, quando houver um link com a outra coisa que você está vendo. Mas a certeza de que o Senhor pode, sim, através do poder de Deus. Eu digo assim com toda a sabedoria, sem medo de errar, e de que isso não está na psicologia, não está em técnica, não está em nada. Está no Senhor Jesus Cristo o poder de apagar essas memórias ruins da nossa vida, apagar as mágoas e as dores e apagar também coisas que a gente não devia ter visto, não devia ter experimentado e que a gente, por fraqueza, né, carnal mesmo, experimenta. E se a gente resolve, com muita honestidade e sinceridade, se colocar nas mãos de Deus, Deus vem e cobre todas as nossas transgressões. A gente tem que acreditar nisso, senão não tem salvação para a gente, né?
E o nome disso é renovação da vossa mente, né? Exatamente. Renovar a mente, isso é o papel de Deus e do Espírito Santo fazer com a sua colaboração. Dilene, muito obrigada por hoje, viu? Foi ótimo! A gente se encontra no outro Sem Tabus aqui com você presente e a gente vai te esperar. Até lá!